Olá, eu sou Cláudio Kister, este é o seu canal Segredos do Sucesso. Hoje estou muito feliz e agradecido porque estou concluindo a série de vídeos sobre os 13 princípios do sucesso do livro Quem Pensa Enriquece de Napoleão Hill. Então é com muita satisfação que hoje eu vou falar para você sobre o 13º princípio para o sucesso, que é o sexto sentido. Então, se você ficou curioso com o assunto, eu peço para que você assista o vídeo até o final, curta, faça um comentário, compartilhe esse vídeo com seus amigos e se inscreva no canal para que assim possamos levar esse assunto tão valioso a mais pessoas. O sexto sentido. Então, é muito importante você entender que todo ser humano possui 5 sentidos. Então, certamente você já sabe sobre os 5 sentidos, que são o olfato, a audição, o paladar, a visão e, e o tato. Então, esses são os 5 sentidos. E que existe, além dos 5 sentidos, existe um sexto sentido. E esse sexto sentido, ele é muito incompreendido e ele é muito negligenciado pela grande maioria das pessoas, porque trata-se de algo que não faz parte do mundo físico, é algo que faz parte do mundo não físico ou do mundo imaterial. Então, o sexto sentido ele está ligado a uma ferramenta mental chamada intuição. Então, é muito importante também você saber que todos nós, seres humanos, somos possuidores de 6 altas faculdades mentais. Então, nós temos a memória, nós temos a vontade, nós temos a percepção, nós temos a imaginação, nós temos a razão e temos a intuição. Então, é através da intuição que o sexto sentido se manifesta. Então, para você realmente poder desenvolver o seu sexto sentido, Napoleão Hill diz o seguinte: primeiro você precisa dominar os 12 princípios que ele ensina neste livro. Antes de você chegar até o sexto sentido, você precisa dominar esses 12 princípios. Então, nós vamos relembrar aqui quais são esses 12 princípios que primeiro você precisa dominar. Então, o primeiro princípio do sucesso é o desejo. Então, de nada adianta você querer ter sucesso se você não deseja o sucesso. E esse desejo não pode ser um desejo qualquer. Precisa ser um desejo ardente. Algo que realmente mexa com você. Algo que realmente te faça acordar de manhã, te faça levantar da cama com aquela vontade, com aquela disposição realmente de ter e de conquistar realmente os seus objetivos e os seus sonhos. Então, o primeiro é o desejo. O segundo é a fé. Então, nós tratamos aqui, eu até recomendo que você assista de novo os vídeos que eu gravei sobre os 13 princípios para o sucesso. Eu recomendo que você assista. Então, você vai ver que o que nós falamos sobre a fé é que a fé é quando você acredita em você mesmo, no seu potencial, nas suas habilidades, e que mesmo você não estando vendo as evidências daquilo que você quer, você continua acreditando. E você vai desenvolver a fé através do terceiro princípio, que é a autossugestão. Então, somente através da autossugestão é que você pode desenvolver a sua fé. E a autossugestão é quando você repete para você mesmo uma ideia, quando você fala para você todos os dias aquilo que você quer, até que isso se torne realidade, até que isso vá para a sua fé, vá para a sua crença e se torne realmente algo em que você acredita. Então, nós vimos o quarto princípio, que é o conhecimento organizado. Conhecimento especializado. Conhecimento especializado. Então, o conhecimento especializado é muito importante para você conquistar o sucesso, porque de pouco adianta você estudar, estudar, estudar e adquirir conhecimentos gerais. Conhecimentos gerais não te trazem sucesso. Conhecimento especializado, sim. Então, nós vimos também o quinto princípio, que foi sobre a imaginação. Então, a imaginação é outra faculdade mental, é a faculdade mental mais poderosa a qual você dispõe, na qual você pode criar todos os seus projetos, você pode elaborar os seus maiores sonhos, os seus melhores objetivos através da sua imaginação. Então, é um poder infinito que você dispõe e que, infelizmente, a maioria das pessoas não utiliza esse poder ou não acredita nesse poder.
O sexto princípio que nós vimos foi o planejamento organizado. Então, o planejamento organizado que Napoleão Hill ensina no livro é quando você trabalha em parceria com a sua mente mestra, quando você desenvolve planos e você se alia a outras pessoas para ganhar mais poder e mais velocidade na execução desses planos. E quando um plano falha, porque ninguém é perfeito, então você precisa substituí-lo por outro e não desanimar e continuar com persistência até você alcançar realmente a realização do seu objetivo. Então, o sétimo princípio, ele vem na sequência do sexto, que é o planejamento organizado, então é a persistência. Então, para você realmente realizar o sexto princípio, você precisa do sétimo, que é a persistência. Então, a persistência realmente ela é uma característica fundamental das pessoas de sucesso e realmente ela é essencial. Você precisa realmente persistir, mesmo tudo parecendo difícil, mesmo tudo parecendo contrário. Você precisa continuar acreditando nos seus sonhos, acreditando nos seus objetivos e fazer todos os dias. O oitavo princípio para o sucesso que nós vimos, o oitavo princípio é a decisão. Então, a decisão é quando você age, é quando você decide o que você quer e você age, você parte para atitudes e para ações concretas. Então, isso aí realmente também é fundamental, é extremamente necessário a ação, porque nós sabemos que através do pensamento, através do seu desejo, você cria o que você quer na substância infinita do universo, mas é através da ação que você age, através da sua decisão, que o universo entrega para você aquilo que você deseja. Então você precisa agir, e ficar só em teoria também não funciona. O nono princípio para o sucesso é o poder da mente mestra. Então, como nós vimos, você precisa realmente ter o apoio de outras pessoas que trabalhem em parceria com você, as quais você vai oferecer alguns benefícios para que elas emprestem a expertise e a sabedoria, o que elas sabem fazer a você, para que dessa maneira você possa realmente conquistar um alto nível de sucesso e de uma forma muito mais rápida, com maior velocidade. O décimo princípio que nós vimos aqui foi sobre o mistério da transmutação do sexo. Então é quando você aprende a utilizar essa poderosa energia, que segundo Napoleão Hill, é o maior estimulante da mente, é a energia sexual. Então quando você aprende a direcionar e transformar essa energia em favor dos seus objetivos, então você realmente aí tem uma força muito grande a seu favor. Isso pode realmente trazer para você a realização dos seus objetivos e dos seus sonhos. O 11º princípio é o subconsciente. Então aqui nós chegamos realmente num campo muito desconhecido para as pessoas. O 11º princípio, o subconsciente. O 12º princípio, o cérebro. E o 13º princípio, que é o que nós vamos falar no vídeo de hoje, o sexto sentido. Então esses são três assuntos que a grande maioria das pessoas desconhece e que acha que não funciona, que a coisa não é por aí. Por quê? E por que isso acontece? Porque nós fomos ensinados a acreditar somente em uma faculdade mental da qual nós temos, que é a razão. Então, a maioria de nós achamos que somente aquilo que é racional, aquilo que podemos medir, aquilo que podemos ver, aquilo que podemos pesar, somente isso é real e somente nisso devemos acreditar. Então aí está realmente um grande erro das pessoas, porque a nossa razão realmente ela é muito importante e ela é muito necessária para a nossa sobrevivência e para a nossa vivência. Mas é importante você saber que existem coisas maiores, que existe um poder maior e que esse poder não cabe dentro da nossa razão. Então, esse poder ele não pode ser explicado através da nossa faculdade mental racional. Então, é por isso que eu digo para você, e eu já expliquei aqui, e vou gravar uma nova série de vídeos sobre as faculdades mentais, porque esse é um assunto muito pouco falado e muito pouco conhecido pelas pessoas, que são as faculdades mentais. Então eu vou repetir para você. Todo ser humano, e você também, possui 6 altas faculdades mentais, que são a memória, a vontade, a percepção, a razão, a intuição e a imaginação.
Então, certamente você sabe o que é a memória, você usa a sua memória. Certamente você sabe o que é a vontade. E certamente você sabe o que é a percepção. E também, certamente você sabe o que é a razão. Porém, quando falamos em intuição e imaginação, poucas pessoas sabem o que é isso e poucas pessoas exercitam realmente essas duas faculdades mentais. Então, o sexto sentido, ele está ligado à intuição. Então, é através da intuição que o sexto sentido se manifesta e você pode desfrutar desse poder, desse enorme poder que o universo dispõe a você e eu diria 98% das pessoas não utilizam desse poder chamado sexto sentido. Então, o que é o sexto sentido? O sexto sentido são pressentimentos, são sensações, são avisos, são informações, é uma comunicação que a inteligência infinita do universo faz com você através da sua intuição. E como que você pode fazer para você desenvolver a sua intuição? Como que você pode melhorar? Você pode se tornar uma pessoa com uma intuição apurada e que você possa realmente acreditar na sua intuição. Então, aqui eu vou ensinar para você aquilo que eu aprendi com Bob Proctor. Bob Proctor talvez seja uma das pessoas hoje no mundo que tenha a melhor intuição, que tenha uma intuição mais desenvolvida de todas as pessoas hoje do planeta. Então, ele ensina algo que é muito simples e que realmente funciona. Então, é o seguinte: você precisa primeiramente entender sobre as faculdades mentais e saber que a razão, ela domina em todos os momentos, a sua mente racional, ela domina todas as situações e você só acredita nela. Então, a primeira coisa é você entender que a sua razão não é o seu Deus. A sua razão, ela é uma ótima ferramenta que te ajuda, que te auxilia, mas você precisa, de vez em quando, acalmar ela. Você precisa desligar a sua razão de vez em quando, deixar ela quietinha, para que a intuição possa te falar, possa te dizer e possa transmitir a você aquela informação que a mente infinita do universo, ou que a mente de Deus quer transmitir a você. Então, o que você precisa fazer é você acalmar a sua mente. Acalme a sua mente racional e só observe. Preste atenção. Por exemplo, se você quer saber a respeito de uma pessoa, você apenas preste atenção naquela pessoa. Desliga a sua mente, não faz nenhum julgamento, não tira nenhuma conclusão, porque o que acontece é que a nossa mente racional, ela já vai na frente de qualquer coisa, tirando conclusões precipitadas, fazendo julgamento. Então, isso não pode acontecer. Você precisa desligar, você precisa deixar em off a sua mente racional, para que a sua mente intuitiva possa te falar e possa te dizer aquilo que realmente é, aquilo que o poder infinito quer transmitir para você. Então, é dessa maneira que acontece. Você precisa prestar atenção, observar. Você precisa se tornar um observador e não um julgador. Eu vou repetir. Você precisa se tornar um observador ou uma observadora e não uma pessoa julgadora, uma pessoa que tira conclusões sem mesmo saber realmente como que é. Então, é como eu já expliquei, você não tem culpa por ser assim, porque você foi estimulado, você foi ensinado a desenvolver, e você desenvolveu somente a sua mente racional. E você acha que tudo é o que está na sua mente racional. E não é. O maior poder do universo, ele não cabe dentro da sua mente racional. Então, ele só pode ser captado através da sua intuição e através da sua imaginação. Então, aí realmente é por aí que Deus se comunica com você, através da intuição e através da sua imaginação. E aqui nós estamos falando sobre o sexto sentido. Então, ele se manifesta, como eu já disse, através da sua intuição. Então, nós vamos ver aqui o que Napoleão Hill também nos diz sobre o sexto sentido. Napoleão Hill nos ensina que o sexto sentido, ele é a porta para a sabedoria. Então, através do sexto sentido, o sexto sentido é a porta para o templo da sabedoria. Então, esse 13º princípio para o sucesso realmente é algo que para a maioria das pessoas é algo estranho, que as pessoas realmente não conseguem entender, não conseguem captar
a magnitude do sexto sentido. E muita gente também atribui erroneamente o sexto sentido a algo ligado a espiritismo ou a espíritos, essas coisas. Não tem nada a ver com o espiritismo. Isso aqui é algo natural, é o seu relacionamento com o poder infinito do universo, esse poder maior que rege todas as coisas, e não tem nada de supersticioso, não tem nada de sobrenatural sobre o estudo do sexto sentido. É algo natural que está em você, que está em todas as pessoas, porém a grande maioria não acredita e não desenvolve porque pela questão cultural, porque nós fomos doutrinados a desenvolver, como eu já falei, somente a nossa mente racional. E a nossa mente racional, ela é limitada. Então, esse poder, esse grande poder do universo, esse grande poder de Deus, ele não cabe na nossa mente racional. Então, para nós entendermos isso e para nós realmente termos esse poder a nosso favor, nós precisamos desenvolver as nossas faculdades mentais. Porque as nossas faculdades mentais, elas são ferramentas do nosso espírito. E porque a maioria das pessoas vive guiado pelos seus 5 sentidos. Os 5 sentidos são ferramentas do nosso corpo físico, unicamente do nosso mundo físico. Então, são ferramentas do nosso corpo. Então, uma pessoa que vive somente pelos 5 sentidos, ela é dominada pelo mundo material. Ela é dominada pelo mundo físico. Enquanto que o grande poder do universo está no mundo que não é o mundo físico, que é o mundo imaterial, que é o mundo das ideias, que é o mundo da imaginação, que é o mundo da intuição. Então, por isso que você precisa realmente desenvolver essas faculdades mentais, principalmente aqui nós estamos falando da intuição. Então, como eu disse, está em todas as pessoas. Então, basta você entender e basta você começar a praticar em sua vida o desenvolvimento da sua intuição, que, como eu disse, é quando você apenas observa, você deixa fluir aquilo que realmente é, você deixa fluir a essência das coisas, e você não coloca o seu julgamento precipitado e as suas conclusões precipitadas também. Então é dessa forma que acontece. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você e te convido a assistir a próxima série de vídeos que eu vou gravar sobre as faculdades mentais. Mas antes de encerrar esse vídeo, eu quero também falar aqui algo muito importante que este livro maravilhoso nos ensina, de Napoleão Hill, que são sobre os 6 medos que impedem o desenvolvimento e o crescimento da grande maioria das pessoas. Então eu vou rapidamente aqui falar para você, para o vídeo não ficar muito grande, como que você pode vencer os 6 fantasmas do medo. Então Napoleão Hill, ele pesquisou, ele estudou e ele chegou à conclusão de que a grande maioria das pessoas não se desenvolve, não alcança sucesso, porque elas estão prestando atenção em um desses 6 medos que eu vou citar aqui para você. Então, o primeiro medo é o medo da pobreza. O segundo é o medo de críticas. O terceiro é o medo de doenças. O quarto é o medo de perder o amor de alguém. O quinto é o medo da velhice. E o sexto é o medo da morte. Então, esses 6 medos, infelizmente, eles dominam a vida da grande maioria das pessoas. Então, para você realmente alcançar sucesso e para você realizar os 13 princípios desse livro, Quem Pensa Enriquece, você precisa também vencer esses 6 medos, porque todos nós, em algum momento, sofremos de algum desses 6 medos. Então, eu vou repetir para você. Você precisa enfrentar e vencer o medo da pobreza. Você precisa enfrentar e vencer o medo das críticas. Você precisa enfrentar e vencer o medo da doença. Você precisa enfrentar e vencer o medo de perder o amor de alguém. Você precisa enfrentar e vencer o medo da velhice. E você precisa enfrentar e vencer o medo da morte. E como que você enfrenta e vence algum desses medos? É você não dando importância para eles. É você não pensando neles. E você pensando somente nos seus nobres objetivos, nos seus maiores sonhos e nos seus melhores objetivos. Então, quando você tem um objetivo e você pensa no seu objetivo, e esse seu objetivo é algo positivo, você não tem motivos para temer nada. Então, Napoleão Hill também ele nos ensina, aqui no final do livro, sobre a oficina do diabo. Então, a oficina do diabo também é um mal básico que impede o sucesso de muitas pessoas. Então, o que é a oficina do diabo? A oficina do diabo é quando você se deixa levar pela opinião fraca das outras pessoas, pela opinião de familiares, opinião de vizinhos, pelas influências negativas que o mundo tenta impor a você. Então, realmente, você precisa entender
que aquilo que muitas vezes, aqueles conselhos que as pessoas dão a você, quando você tenta fazer algo novo na sua vida, geralmente você é criticado e as pessoas tentam te desestimular de fazer aquilo que você está tentando fazer. Então saiba que essa é uma reação natural das pessoas, porque a grande maioria das pessoas está num nível de pensamento e num nível de vibração muito baixo. Então, se você realmente quer ter sucesso em sua vida, você precisa deixar de lado essas influências negativas que as pessoas muitas vezes bem intencionadas querem dizer e querem impor a você. Então, esse é um mal que, além dos 6 medos básicos, ele é considerado o sétimo mal que pode realmente prejudicar e que prejudica realmente a grande maioria das pessoas. Então, você precisa entender sobre essas coisas e você precisa focar unicamente nos seus objetivos. Então, foque nos seus maiores sonhos e nos seus melhores objetivos e esqueça o resto. Então, quando algum pensamento negativo tentar invadir a sua mente, o que você faz? Cancela o pensamento que está desse lado e pensa no pensamento positivo que está do lado de cá, que é o pensamento sobre amor, sobre gratidão, sobre fé e sobre os seus nobres objetivos, sobre os seus melhores ideais. Então, dessa forma, você pode realmente neutralizar todo o mal e todas as dificuldades e todos os obstáculos que tentem te tirar do teu caminho de sucesso. Então, é bem dessa forma que acontece. Eu agradeço pela atenção e te espero na próxima série de vídeos que eu irei gravar, que é sobre as 6 altas faculdades mentais. Então, continue conosco. Um abraço e até lá!